esse é um projeto super legal que a Osklen tem para reativar ou fazer todo mundo conhecer a história do Riva, que é o tênis mais famoso. Tem muita gente que conhece o tênis pelo nome que eu não vou falar, que é um tênis só. Mas o nome dele é Riva, e ele tem uma história super legal. A gente criou ele em 2005 e lançou em 2006. Já tem um monte de mudanças e novidades. E o Pedro estava me falando que comprou um diferente, que é elástico e tal. Então, é legal de se ver. E tem toda outra parte da coisa que... Eu não estou vendo o pessoal do Mercado Livre, mas acho que já foram, mas está ali fora. Sobre a pirataria. E a gente imagina, todo mundo sabe que a pirataria do Riva é gigante, é muito copiado e tal. Então, a ideia é isso que, na verdade, eu tenho que falar para todo mundo, senão eu tenho que falar com o RH, é que não existe venda de fábrica do Riva, não existe desconto gigante, não existe, eu consigo um amigo do primo do não sei o quê, não existe. A fábrica do Riva só vende para a Osklen, e online tem a Osklen, a Farfetch e a Shop Together, que vende agora. Se possível, daqui a muito próximo, muito pouco tempo, o Mercado Livre. A gente tem que conversar e resolver um monte de coisa para poder vender no Mercado Livre. Então, isso posto, vamos... Essa é a carinha do site, então tem toda a história, tem cronologia, é bem interessante, tem todos os modelos e formatos. A gente gastou um tempo procurando, pesquisando, encontrando fotos antigas e tal. Então, tem uma hashtag que a gente usa no Instagram, que é a hashtag TrueOsklenRiva. De vez em quando aparecem umas fotos legais, inusitadas e tal. Há um tempo atrás, fiz alguns cursos de e-commerce, falei com as pessoas, os profissionais, os pequenos produtores, gente que estava... equipes de marketing que estavam abrindo e-commerce há uns 2, 3, 4 anos atrás, e eu percebia, pelo menos no Rio, né, que foi onde eu dei os cursos que eu pude, eu percebia um semi-amadorismo. Assim, falar amadorismo é meio ruim, porque são todos profissionais, estão trabalhando, ganhando dinheiro e tal, mas a informação sobre e-commerce era muito pequena. Às vezes as pessoas achavam que era só uma questão de você comprar uma ferramenta e estava tudo bem. E aí você tem 1 milhão de buracos e tropeços e problemas que você pode ter no caminho que são importantíssimos. E eu acho que, e aí a minha opinião super pessoal, eu acho que todo mundo que está envolvido no negócio, da atendente do saque ao cara que faz o picking lá no estoque, ele tem que saber um pouquinho do negócio dele, um pouquinho de cada detalhe, só entender que tem todo esse tipo de preocupação e que esse tipo de coisa existe. Então, a ideia aqui Voltei. A ideia aqui é passar por todos os pontos que eu acho que vale a pena a gente saber que existem. Não vou aqui explicar isso tudo, não faz sentido, a gente vai ficar aqui até, sei lá, um mês falando, mas a ideia é passar por todos os pontos e falar, você vai inventar um e-commerce, tem um e-commerce, trabalha com e-commerce, tem que se preocupar com essas coisas, basicamente. Então, vamos lá. Bom, deixa eu falar primeiro rapidinho. RP, a gente já falou aqui mais cedo, o pessoal da Softvar falou pra caramba, é importantíssimo, a gente tem que ter um bom RP com cadastro de produtos. Sistema de venda online, como que você vai vender isso? Se é do Mercado Livre, ou se é com a Vetex, ou se é um sistema. Como é que você vai pagar? E aqui tem um buraco negro gigante, aqui era o maior buraco negro que eu vi, sempre. Toda vez que eu converso com alguém sobre pagamento, tem alguém que não sabe algum pedaço, ou que acha que... tranquilo, fala lá com PagSeguro, está tudo certo. E aí, quando você vai pular um pouquinho, pisar um pouquinho na água, você percebe que tem 1 milhão de detalhes. Ih, rapaz, entrega, claro, e pós-venda, depois que você entrega, você tem que vender de novo, né? A ideia é que a gente venda de novo. Então, vamos lá. O RP, primeiro de tudo, você precisa ter um controle de estoque de logística, você tem que ter algum lugar para organizar estoque, saber quantas peças você tem. Às vezes a pessoa de vez em quando eu vou falar aqui, a coisa fica meio ridícula.
Se alguém quiser me ajudar e fala assim, tá ridículo, só levanta a mão, eu passo rapidinho. Porque às vezes eu vou falar muito básico, eu falo, Léo, cala a boca, eu sei o que você está falando, pelo amor de Deus, rápido. Então, assim, óbvio, você tem que ter controle de estoque, você tem que guardar, saber quantas peças você tem, tarará. Ou você não precisa ter controle de estoque, mas você tem que ter controle de como o seu negócio vai fazer para entregar aquilo, como é que você vai fazer, como é que a Uzi-Hook vai fazer para imprimir as peças rápido, e é uma questão de preocupação com a logística que você vai ter com seus produtos, e como é que você vai entregar eles e tal. A gestão financeira do RP tem que ter, todo mundo tem que ter. O pessoal da Software falou exatamente isso. Às vezes você escolhe uma ferramenta e fala, não, eu anoto aqui no Excel o que eu vendi, está tudo bem. E aí você encontra um contador bom, ele vai querer te matar. Você precisa fazer direito, ter, nem que seja sei lá, um Tiny, algum RP, para você controlar um pouquinho a sua venda. A integração com serviços básicos é o que ajuda muito a vida de todo mundo que começa pequeno. Então, você tem que, se você já vai procurar uma ferramenta, que é a próxima coisa que eu vou falar, se você tiver uma integração com correio, com nota fiscal, você come uma boa quantidade de hora, gasta trabalhando nisso. Porque são coisas que você consegue fazer na mão. Então, você consegue tranquilamente entrar no site do correio e lá no pré-postagem, o correio agora está chegando lá, e fazer a sua postagem e tudo bem. Mas se você não precisa fazer isso, você ganha 1 ou 2 horas por dia, que são excelentes para você pensar numa coisa melhor para o teu e-commerce. SEO já é uma palavra, antigamente eu explicava o que é, mas acho que não precisa mais. E a indexação. Isso aqui é uma coisa que todo mundo esquece. Todo mundo não. A maioria das pessoas esquece. Mas porque todo mundo que trabalha com o e-commerce tem que entrar aqui e dar uma olhadinha nisso. Porque quem faz o produto tem que ajudar nisso daqui, quem vai escrever a descrição do produto tem que ajudar nisso daqui, porque esse seu produto tem que ser encontrado. O marketing que vê o seu produto tem que ajudar nisso daqui. Eu estava falando da história do tênis, que eu não vou dizer sapatênis, todo mundo acha que o horrível é um sapatênis, e essa palavra é horrível, a gente odeia, o marketing odeia, eu não posso falar muito isso. Mas o meu SEO tem que prestar atenção nisso. Se o cara é um cara legítimo, um cliente muito bom, que por acaso enlouqueceu e está chamando o nosso tênis de sapatênis, eu tenho que fazer ele chegar lá no meu site e comprar o sapatênis, o tênis. Escolha do sistema. Esse é um pouco mais chato, mas eu sou o maluco que gosta dessa parte mais chata aqui. Alguém já ouviu falar, entende um pouco a diferença de open source, proprietária, alugada? Alguém tem uma noção do que isso pode ser? Vou tentar explicar super rápido. Uma ferramenta open source é uma que você tem que contratar algum programador para instalar ela no seu servidor. Então, o sistema ele é de graça, ele é open source, ele tem código livre. Então, você pode pegar ele a qualquer momento, mas você vai precisar de uma agência, de um programador, de alguém capacitado para poder programar isso para você e instalar. A diferença é que é teu depois que ele fizer isso. Então, se você tiver algum problema, você não precisa trocar o seu e-commerce. Você pode contratar uma outra agência que vai trabalhar no seu código para fazer isso avançar. Isso tem um ponto, tem vários prós e vários contras. Eu vou falar da proprietária exatamente para a gente poder comparar uma com a outra. A proprietária é a VTEX, por exemplo. Ela tem um código dela, ela evolui esse código dela e você contrata a VTEX. Se você fechar o contrato com a VTEX, o seu e-commerce fica com a VTEX e você vai ter que fazer outro. Putz, isso é horrível, não vou contratar a VTEX nunca mais na minha vida. Claro que não. Se você fizer com a VTEX, você vai ter o seu e-commerce evoluindo sozinho. Você não vai precisar gastar, contratar ou ter as ideias, as pesquisas e desenvolvimento. Você não vai ter que testar nada. Ele vai te entregar novidades o tempo todo. Se você fizer open source, você vai ter que construir e programar todas essas novidades. Se você tem um e-commerce muito específico, talvez seja melhor você fazer open source, porque você vai fazer do seu jeito. Mas se você tem um e-commerce que não é tão específico, com certeza uma proprietária vai te ajudar mais, porque você já vai começar no topo da coisa. Você já vai começar com tudo pronto e do jeito que você precisava e tal. E aí eu acabei falando ao mesmo tempo alugada e própria. A própria é quando você pagou pelo seu sistema e aí, se você quiser trocar de empresa, ela é sua
o seu sistema é seu, você não vai perder o seu site, você só troca de empresa. E a alugada, o sistema é proprietário de uma outra empresa, e aí você para de pagar, você perde ele. Mas, assim, é uma questão de business plan isso, na verdade. Não é o melhor é esse ou o melhor é aquele. Você pode ter um grande problema se você escolher open source, e você pode ter um grande problema se você escolher a empresa errada de uma ferramenta proprietária. Hospedagem sólida, todo mundo esquece disso. Onde é que está hospedado o site de vocês? Ah, está com o cara lá, com um amigo, com o sobrinho. Não. No Black Friday você vai lembrar desse cara. Vai por mim. E você não vai lembrar no Black Friday, no dia 28, depois de ter tomado café, no caminho para o trabalho, não. Você vai lembrar meia-noite e 1. Do 27 para o 28. Você vai acordar, vai ter que sair de casa e tal. Então, esse é o cara que segura o Black Friday de todo mundo. Então, aquela coisa que eu falei no começo, não é que você vai ter que procurar uma hospedagem sólida. Qualquer pessoa que estiver no processo tem que saber que é necessário, no projeto, ter uma hospedagem sólida. Então, alguém fala, pelo amor de Deus, onde é que está hospedado isso? O Black Friday está chegando, o Natal está chegando, vamos pensar nisso. Se todo mundo souber que isso é importante, ninguém vai esquecer, isso vai estar na pauta. Óbvio, design, arquiteturas, entrar no site horroroso, ninguém vai querer, mas, bom, falando sério, eu vou pegar o exemplo do Mercado Livre que ele falou, o site é frio e tal, assim, vai fazer toda a diferença quando eles fizerem um projeto de mudança desse layout da arquitetura de informação para ficar mais adequado à moda. Ele vai converter melhor, as pessoas vão ficar mais felizes navegando naquele site, não vai achar que parece um... Todo mundo conhece Craigslist? Não. Alguém viu isso? É um site de tudo, não dá nem para explicar que é um site de empregos. Na verdade, nos Estados Unidos, o Craigslist tem tudo. Você encontra um emprego de diretor, CEO de uma empresa, e você compra uma batedeira nova do vizinho. O site é horroroso, mas ele é muito, muito específico para isso. Ele só tem uma informação de texto para você encontrar aquilo. Então, é como se fosse o Google. Ele tem um design, uma arquitetura de informação voltada para o que você precisa ali. E dali o Craigslist não tem nenhuma outra intenção a não ser jogar você para outro lugar que você vai conseguir fazer a coisa toda. O Mercado Livre tem a sua arquitetura de informação focada na comparação de preço, no review de um produto específico ou de um vendedor específico. Ele tem o seu foco. Em moda, ele vai ter que mudar um pouquinho isso para ajustar. Mas é muito importante que ele faça isso, e isso vai fazer um impacto direto. E aí, eles estavam falando de mobile first. Eu não queria me interromper antes de falar, mas eu acho que é uma coisa bem estranha. Eu ia dizer engraçada, mas é mais estranha. A gente lançou, que nem a Cantão, um site sem ser responsivo, sem mobile, porque a gente tinha que... O site também foi lançado em 2007, numa plataforma muito arcaica e tal, e hoje em dia a gente já está usando o Magento e tal, mas estamos também na mesma fase de vamos correr atrás do mobile agora. Foi um erro grande que a gente fez. Só que a gente tem a gente só não correu mais com isso ainda porque a gente tem um comportamento estranho pra caramba, que as pessoas convertem muito no site que não é responsivo. Por quê? Porque eu sabia, no começo do projeto, que o meu mobile não ia ser first, ia ser mobile last. Porque eu não ia conseguir viabilizar isso dentro daquele projeto que eu tinha na mão. Então, quando eu fui fazer o design, eu fiz um design pensando no mobile. Então, ele não é responsivo, mas ele é escalável. Eu não tenho umas letras muito pequenininhas, eu tenho um limite de tamanho de letra que eu sei que o cara no iPad vai conseguir fazer um print lá e ler a descrição. Então, o site eu diria que ele é altamente comprável no mobile. Ele não é responsivo, mas ele é comprável. Então, você consegue tranquilamente fazer uma compra online. Então, hoje a gente tem uma conversão, a gente tem 1/4 do acesso via mobile. Outra coisa engraçada, ele é direto. Então, provavelmente, ele vem de Instagram, ele não é de link,
Os links que a gente faz, que a gente tem no Facebook são bem pouquinhos, e a conversão dele é 2 vezes maior do que a conversão do site no PC, num computador qualquer, no Mac. Isso é muito louco, eu não consigo entender esses dados. Por isso eu chequei 1 milhão de vezes, e eles são assim, a gente converte 2 vezes mais quando o cara está numa visãozinha pequena do site, que é... Só que, por exemplo, um exemplo ultra qualquer que eu acabei de pensar. Quando você está vendo uma foto de uma t-shirt no site da Oscar, na página da t-shirt, no computador você vê ela até aqui assim, porque eu botei uma foto de modelo grande. Então, o scroll é meio que obrigatório, você vai ter que ver. Se você está num iPhone ou num iPad, vendo verticalmente, você vê o modelo inteiro. Você vê o look inteiro, bermuda, tênis. Então, você olha aquilo e isso, assim, são os hints que a gente acha que fazem a conversão ser maior do que o normal. Então, é meio que a gente atirou para um lado e acertou o outro. Mas isso foi intencionalmente pensado no design. Eu não tinha como fazer mobile first, então eu falei, não, então, pelo menos o design, eu vou tomar um cuidado grande para fazer ele funcionar, pelo menos, né? E tem uma arquitetura de informação que é um pouco rasa, você não tem que ficar clicando e subir categorias. Então, você chega logo no produto e volta, e você tem a gente teve uma preocupação grande de usar o scroll. Então, se você vai entrar, sei lá, vocês entrarem agora não, porque eu estou falando, pelo amor de Deus, mas depois, quando eu acabar de falar, vocês entram no site por exemplo, se vocês clicarem em Men, de roupa, vocês vão ter 100 produtos ali no scroll, acessando aquela página. Isso foi pensado para ser fácil no mobile, mas ele funciona também no PC. Todo mundo tem a rodinha do mouse, lá o Magic Mouse e tal, todo mundo consegue fazer scroll no PC tranquilamente. Então, pensei no design para resolver o problema de mobile que a gente tinha. Eu ainda tenho o mesmo problema, provavelmente se eu tivesse um aplicativo eu venderia mais, eu converteria mais, alguma coisa assim. Estou correndo atrás disso, que nem então, mas vamos resolver, mas remediei do jeito que eu podia. Agora é realmente chato. O adquirente é o Cielo Rede. Não é a Visa. É a Cielo, que é antes da Visa, que é antes do banco. Mas eu não vou explicar isso, não. Então, você tem que ter um adquirente para você fazer a sua venda, efetivamente. Para você chegar no adquirente, a Cielo e a rede têm formas de você ligar direto com ele. Mas se você tiver um gateway, você tem ferramentas melhores. O gateway é uma ferramenta técnica que pega o cartão do teu cliente, joga para o adquirente e devolve e tal. Te ajuda a fazer estorno, te ajuda nas coisas todas. O subadquirente é o cara que fica no meio do caminho, que tenta ajustar as coisas para você. Mercado Pago, PagSeguro, PayPal. Eles são, sim, as ferramentas mais simples de conexão quando você tem um e-commerce de cara. Por 2 motivos principais. Tecnicamente é muito simples. Você ligar o seu site, qualquer ferramenta que você tenha, se ligar com PagSeguro, PayPal, Mercado Pago é super tranquilo. E ele compra todo o teu problema de pagamento. Então, se você tiver uma fraude, a culpa é dele. Se a rede cair do ar, a culpa é dele. Se o cara não tiver saldo, a culpa é dele. Ele vai resolver isso tudo para você. Então, o jeito mais fácil é esse. Só que o seu cliente vai ver que você fez isso. O seu cliente vai ser direcionado lá para o PayPal, para o PagSeguro. Ele vai ver isso tudo. Se você não quer que ele veja isso tudo, você vai ter que usar a duplinha gateway adquirente. E aí você vai ter que usar sempre o sistema, já falei sempre, o sistema de fraude. Parece uma besteira. Ah, não, minha loja é muito pequenininha, eu não vou ter fraude. Quem é que vai? Eu tenho, sei lá, tenho 20 produtos aqui, ninguém vai fraudar. O fraudador ele não vai olhar uma loja, o tamanho da loja, e falar, ah, não, eu não vou comprar o estoque todo dessa loja porque ela é pequena, não vou fazer isso com ela, não. Eu sou um cara legal. Ao contrário, totalmente ao contrário, ele vai ficar testando as lojas. As pequenas são as que são mais amadoras, são as que mais deixam as portas abertas. Então, se um fraudador encontra uma porta aberta, ele compra tudo. Aí você está achando que está vendendo muito, daqui a 3 meses a Cielo te diz que aquilo tudo era fraude e que ela não vai te pagar. E aí você fecha, você quebra.
Então, é muito, muito importante que, mesmo pequeno, entenda que isso a gente está no Brasil. E o brasileiro é fraudador pra caramba. Muito. E vocês lembram que eu sou da Oscar, hein? Vocês imaginam o meu problema. É muito complicado. Então, assim, o antifraude é a nossa boia. Se a gente não tiver, a gente vai afundar, ou vão afundar a gente, basicamente. Assim, preciso estressar mais isso? Não, vocês entenderam que o antifraude é muito, 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 muito importante. E aí a gestão de risco é como você junta isso tudo que eu estou falando. Você tem que saber quanto você aguenta de tomar de fraude, porque você vai receber essas fraudes, isso vai acontecer. Então, você tem que gerir o risco dessas fraudes no teu negócio. Qual o teu limite? Como é que você vai fazer esse pagamento? Você tem que, se você fizer, às vezes, o cara compra em 12 vezes, você vai adiantar isso, você vai pagar alguma coisa para ele adiantar isso. Então, esse tipo de preocupação é importante. Você tem que saber o que você vai escolher aqui e depois gerir esse risco das escolhas que você fez e estruturar o seu projeto. Não dá para você abrir uma lojinha e ver o que vai rolar. Logística é óbvio, a gente tem que ter uma preocupação onde você vai colocar isso. Já falei para muita gente que o estoque era o quarto de empregada. Assim. Tudo bem, você pode fazer o seu estoque do seu quarto de empregada, mas você tem que deixar um jeito de você encontrar essas peças rápido, porque você vai ter que entregar no dia seguinte, mesmo estando no seu quarto de empregada. Você não pode deixar seu cachorro entrar no seu quarto de empregada, porque ele pode fazer xixi nas suas roupas e você não vai conseguir entregar nada para ninguém. Ou não, você tem um galpão gigantesco, você tem super espaço, você é uma loja grande, está investindo muito bem, e você tem a logística. Aí você chega com todo o seu estoque e o galpão é gigante, e aí você empilha tudo no fundo. Está lá no estoque, está guardado, está bonito, tem segurança 24 horas, o estoque está perfeito e tal. E aí, quando alguém pede o produto que está na última caixa, da última fila, da última coisa, você demora, sei lá, você pega 2, 3 produtos num dia. E aí daqui a pouco a sua fila está de 40, 50 pedidos e você não conseguiu fazer nada. Então, você tem que pensar no trabalho de todo mundo. Você está lá, sentado na sua cadeira, lá no escritório, longe do CDO, lá, sei lá, em São Cristóvão, o seu CDO é lá no final da Brasil, sei lá onde. Alguém está lá sentado no seu estoque esperando chegar o pedido e esse cara vai ter que correr atrás do produto, encontrar esse produto e entregar esse produto 100 vezes por dia. Isso é muito importante, tão importante quanto seu antifraude, tão importante quanto seu layout mobile first lá. Então, é outra pontinha que todo mundo... Não é que todo mundo esquece, não é isso. Estou generalizando para caramba. Mas outra pontinha que todo mundo envolvido no projeto tem que saber que existe e que quem tiver uma preocupação tem que levantar a mão e falar, mas e o CDO lá, como é que está? Essa equipe de faturamento e separação é a mesma coisa, é o mesmo argumento. Ela é o coração do teu e-commerce. No e-commerce você tem, numa loja física, o produto está ali na arara. Você tem alguém muito importante que cuida do estoque lá em cima e esse cara trabalha muito antes da loja abrir e muito depois que a loja fecha. Durante o dia, enquanto a loja está aberta, aquilo é um trabalho meio... vendeu aqui, tem que repor, vendeu ali, tem que repor, o vendedor faz esse trabalho e tal. Então, como você está vendendo o que está exposto, é um pouco mais fácil você gerenciar isso e a importância desse trabalho desse cara todo dia é menor. No e-commerce, você não está vendendo o que está exposto. Você vendeu e o cara vai ter que correr atrás disso muito rápido. É como se o cliente estivesse sentado esperando. Você chegou na loja, falou, não, eu quero essa camiseta aqui. Ele falou, não, tudo bem. Mandei lá para a minha galera, daqui a pouco ela aparece. Segura a onda aí. Vai demorar mais do que 10 minutos, o cara desiste e vai embora. Você está numa loja, você tem que demorar... Você tem 100 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo e você tem que atender todo mundo no dia seguinte, no máximo. Então, essa equipe tem que ser bem treinada, tem que ter ferramentas, ela precisa de uma ferramenta para organizar a vida dela. Não é, de novo, o cara que você imprime lá a ficha de separação e... Vai, garoto. Eu já vi acontecer de eu chegar no CDO e aí estou olhando para o chão, tem um papel assim amassado, a porta abriu e amassou o papel
Avancei. Amassou o papel assim atrás da porta. Não foi na Oscar. Amassou o papel, a regata aqui, vai ser bom problema. E aí, quando eu fui ver qual era o papel, era uma ficha de separação de um pedido. Então, tinha um pedido de alguém que estava amassado atrás da porta. E eu fui ver a data, tinha 2 dias de idade, aquele pedido. As pessoas estavam... E aquele pedido ficou morto ali por 2 dias, só porque o papel que imprimiu o pedido caiu e ficou atrás da porta. Não tinha ninguém, nenhum sistema, nenhuma pessoa preocupada com aquele número de pedido abandonado lá no CDO. Lá. Então, esse cliente aí não compra mais. Ele vai receber atrasado, vai dar um problemão. Então, é como se fosse mesma coisa com o vendedor. Você treina um vendedor, você toma um cuidado gigante para ele ter uma boa aparência, para ele atender o cara super bem, para ele trabalhar para a venda. O cara do picking lá, que ninguém nem sabe o nome, é importante para caramba. Se ele errar ali, a gente está ferrado. Se ele errar com a pessoa errada, se ele errar com alguém que tem um Instagram de 200 mil seguidores, a gente está mais ferrado ainda. Entrega é sempre uma discussão gigante. Vai passar de 10 minutos, com certeza, se eu começar a falar muito de entrega aqui, mas o correio é o que resolve a vida de todo mundo, mas a gente tem que ter isso na cabeça todos os dias, porque o correio não vai resolver a vida de todo mundo no Natal, porque todo mundo é muita gente no Natal. Então, não tem correio gigante que resolva o Natal para todo mundo, entrega D+1, D+2, que seja. Então, você tem que trabalhar com o correio, mas pensa que você vai, em algum momento, poder trabalhar com uma transportadora ou com um motoboy. Você tem a gente falaram aqui de entrega de loja, de comissionamento de vendedores. A gente não... tem muitas opções de trabalho que demandam uma entrega. Então, se você tem essa variação de entrega, naturalmente, você vai ter um monte de ideias novas. Você conheceu um cara que entrega no motoboy, que a gente chama de last mile, que é o final do processo. Fala, não, eu tenho o CDO aqui no Rio e a maioria das minhas compras é no Nordeste. Não vou nunca entregar de motoboy, não quero nem conversar com esse cara. Você tem que pensar diferente, você tem que olhar para esse cara e falar, como é que eu faço para usar esse cara para facilitar a minha entrega? Ah, vou abrir um CDO no Nordeste? Ah, não, eu vou trabalhar com correio para entregar em algum lugar e esse cara para entregar. Porque o correio está me demorando, eu vejo lá a listinha dos status do correio e eu vejo que no primeiro dia a minha entrega chegou no bairro do cara e depois demorou mais 5 dias do bairro do cara para a casa do cara. Eu tenho um problema de last mile. Então a gente contrata um motoboy e eu mando o meu correio para algum lugar perto do cara e aí eu consigo entregar na hora para o cara. Então, saber as opções de entrega não é... Porque você escolher correio é a saída fácil. Ah, o correio, entrega correio, ponto. Bota no correio lá e vai chegar. Algum dia vai chegar. Vai chegar, é bom, funciona. No Natal, às vezes, não, mas a gente tem ferramentas. O correio está agora melhorando muito, criou um site chamado pré-postagem, que ajuda pra caramba, tem um monte de coisa legal que ajuda. Não estou fazendo jabá, não, estou falando que realmente estão correndo atrás, mas o correio não tem motoboy para entregar a sua entrega. Às vezes, a gente aqui está falando de moda, a gente não está falando de deal extreme, lá que vai vender uma parada de $2, outro de R$3, sei lá, R$4. A gente está falando de peças de roupa que tem um custo médio aí de, sei lá, 300, 100 e pouco. O ticket médio, que a última vez que eu vi no Webshopper, estava 300 e tal. Então, se você está pagando aqui por real, você não está pagando o percentual da entrega, então você pode, às vezes, gastar um pouquinho mais e deixar um cliente super feliz. Às vezes, você vai ganhar muito mais dinheiro na segunda compra dele, você vai perder R$20 de frete. Você cobrou dele, sei lá, 6. Mas o cara, eu estou quase perdendo o prazo. Eu vou e pago R$20 de frete para esse cara, com o motoboy, e aí, na segunda compra, ele compra 3 vezes mais do que ele comprou, só de lucro, de markup, eu ganhei muitos R$20 desses em cima. Então, olhar isso tudo é... E aí, cara, atendimento pós-venda se falou pra caramba aqui. Eu estava falando com o Pedro antes, eu falei, vou ser o último, eu vou tentar não falar o que todo mundo já falou. Então, é óbvio que você tem que ter um saque ativo,
as mídias sociais são, sim. Isso é uma coisa... Eu até, se tiverem alguma... Eu acho que você atender nas mídias sociais... não, eu tenho que estar no Facebook ou não, eu tenho que atender o Facebook ou não, eu ignoro as mensagens do Facebook, os comentários ou não. Você não tem essa decisão mais. É o Facebook que está lá, não é você que está no Facebook. Então, as pessoas vão encontrar alguém, alguma noção da tua marca e vão te falar contigo. Você tem que ouvir. Então, não tem mais essa... Não tem noção. E Instagram também. E é bem mais difícil isso. Porque o Instagram não tem uma integração. É muito difícil você ter uma ferramenta que vê os comentários do Instagram. Então, você tem que continuar ali com o iPhone na mão, da atendente. É uma coisa meio complicado você conseguir gerenciar isso ali. O WhatsApp, então, outro problema. Mas o saque, a gente tem que esquecer essa coisa toda de que, não, é atendimento por e-mail. É sim atendimento por e-mail, a maioria é por e-mail. Se você puder trazer o atendimento que veio pelo Facebook por e-mail, eu acho bom, porque você tem um controle, relatórios e tal, mas tem momentos que não. Eu estava ali sentado na cadeira e eu sou do tipo de maluco que vê a página do Facebook sentado na cadeira no meio da apresentação, ver se explodiu alguma coisa, e eu vi especificamente um cara falando, eu estou sem e-mail, eu quero falar aqui pelo Facebook, porque provavelmente meu atendente respondeu para ele, falou, manda um e-mail para tal, não sei o quê, tentando trazer para o e-mail. A gente vai atender o cara no Facebook, ponto. Porque a gente tem uma ferramenta que a gente tomou cuidado, que escolheu uma ferramenta que a gente sabia que a gente podia responder o cara direto no Facebook. Então, as mídias sociais, elas são meios de atendimento, quer você queira ou não. Você vai ter que ter. Se você não tiver, alguém vai fazer um grupo com o nome da tua marca e vai começar a reclamar de você sozinho, e você vai ter que encontrar e responder aquilo. Troca de devolução é uma coisa que as pessoas não pensam nisso, não fazem não tomam cuidado no negócio. Eu estou falando aqui mais como se fosse fazer um business plan, você tem que pensar nesse tipo de coisa. Então, você tem que devolver em 7 dias, até 7 dias da compra, você tem que poder trocar o tamanho, e moda, então, nem se fala. Então, esse tipo de coisa pode gerar um problema, pode gerar um monte de grade furada e tal, e esse tipo de risco você tem que gerir como você tem que gerir o risco de pagamento. Tem que prestar atenção na troca. Quando você tem uma loja física, é mais fácil, porque você tem um relatóriozinho de média de troca, mas, por exemplo, se você fizer um site que tem um design ruim, que o cara não consegue ler o tamanho, que ele não consegue sacar qual o tamanho, você vai ter uma quantidade de troca gigante. Então, você volta lá no design para resolver um problema de troca aqui na frente, de logística. E se você não tiver essas duas pessoas conversando, você vai ficar aqui dando volta atrás do rabo e não vai conseguir resolver nada. Isso aqui não era para estar aqui, não, mas escapuliu. Mas, assim, é uma informação legal, uma pesquisa do Sebrae lá que fala que você vai ter que atender 20% do que você vende, da quantidade de pessoas que compram de você. Você vai ter que falar. O e-commerce não é aquela coisa de, eu faço um site de e-commerce que aí eu vendo online, eu não preciso ficar vendendo, não preciso ficar falando com o cliente. 20% vai perguntar para você, vai encher teu saco. Esses 20%, tenho certeza que desses 20, 90 não está feliz. Ele pode ficar feliz na tua resposta, mas na hora que ele manda o e-mail, ele não está feliz. Ele não queria estar mandando aquele e-mail. Ele queria estar tudo funcionando light. E aí, chega. Marketing digital é outra coisa. Outra coisa. Você tem que é outro checklist desse gigante, com outra galera, com outra coisa. Então, assim, é importantíssimo você atrair cliente, você qualificar as pessoas que entram no seu site, que é a conversão, que a gente falou aqui direto. Seu site tem que converter muito bem, senão você está perdendo dinheiro. O e-commerce é barato. Não, ele não é barato. Uma hospedagem sólida, que eu falei lá atrás, custa uma grana boa. Você vai estar gastando uma grana por mês boa. No Black Friday, essa grana por mês ela vira 20 vezes maior do que a grana boa que você está acostumado a gastar. Então, você está... as pessoas entrarem no seu site custa dinheiro. Então, você tem que organizar essa audiência. Quanto mais gente comprar, menos dinheiro você vai gastar na venda. Então, muito difícil, assim, eu não vi, pelo menos eu não vi ninguém que tenha um e-commerce pequeno pensar no custo por venda. Quanto você gasta, não estou falando do produto, estou falando do sistema, da tua venda de e-commerce. A loja física faz isso direto.
Quanto que eu pago para os meus funcionários, quanto que eu pago de aluguel, quanto que eu pago para o shopping, quanto que eu pago para não sei o quê. E isso tudo eu falo, putz, eu estou gastando tantos reais para cada venda que eu faço. Aqui é a mesma coisa, é super importante. E aí você vai ver que você está gastando muito dinheiro para vender, às vezes mais do que numa loja de shopping. E você fala, cara, pelo amor de Deus, volta no teu business plan lá e muda alguma coisa. Você tem que chegar nos caras, isso é importante, você não está no shopping que passa na frente. Isso o marketplace resolve, isso é o ponto principal do marketplace. Você não sabe onde estão os seus clientes, você vai primeiro para o marketplace, que ele tem os clientes. Então, ele é o shopping. Você vai abrir uma loja de rua que não passa ninguém na frente, você está ferrado. Você vai ter que botar lá o tubarão lá da Katy Perry fazendo gracinha para a galera entrar na tua loja. E você tem que alcançar esses caras. Então, você vai para o Mercado Livre para encontrar essas pessoas, você vai usar o SEO, você vai fazer uma campanha de marketing, você tem que pensar nisso tudo. Você tem que vender certo, você tem que ofertar o que você está vendendo. Você não pode dizer que você vai entregar em 3 dias e não conseguir nunca. Você não pode dizer que você está vendendo o produto, no texto você está dizendo que ele é preto e você botou uma foto ilustrativa dele vermelho. O cara vai querer o vermelho. E o Procon está de olho muito nisso. Então, você tem que ofertar certinho. E manter o cliente. Toda vez que você vende, você tem que fazer o cara comprar de novo. Eu acabei de falar. A segunda compra é a melhor compra. Alguém falou isso para mim, eu não vou saber quem. Não fui eu que inventei isso agora. Mas a segunda compra é sempre a melhor compra. Porque esse cara já comprou, ele já está dizendo que você é legal, ele está comprando de novo. Então, é o perfeito, é o mundo perfeito. E é isso. Valeu, gente. Obrigado.